Família, temos aqui um tema muito sério, muito preocupante, porque esta é a imagem do jovem que foi acusado de ter roubado pneus em Luanda em plena luz do dia, e eu sou um dos primeiros que reagiu ao vídeo do assalto, critiquei o ato, fiquei preocupado porque o assalto foi realizado durante o dia, e quando as pessoas começam a roubar durante o dia é porque perderam vergonha e medo. Medo de serem pegos e vergonha de serem vistos pelos seus irmãos e não só. É um sinal de que o crime no país está cada vez mais agudizado. Claramente fiquei preocupado, gravei um vídeo a respeito. E 2 dias depois, ou um dia depois, ouvi essas imagens a circularem. Por acaso o jovem foi entrevistado pela Girassol. Aqui não consigo ouvir o som em condições. E as imagens estão aqui a circular, o jovem todo espatifado, porque recebeu alguns rebuçados, supostamente pela polícia de Angola. E eu, como também sou um bom leitor de comentários, fui ler os comentários em diferentes páginas onde as fotografias foram postadas depois de serem pegos pela polícia, e que eu vejo, ponto, os jovens angolanos felizes a elogiarem, a debuxarem, né, a fazerem de meme a questão dos rebuçados, a forma como a cara dele foi tratada. E alguns vão dizendo, ponto, mereceu, é assim mesmo. Ponto, há muitos elogios, né? E eu fico duas vezes preocupado. Primeiro porque vimos um momento em que o assalto começa a se realizar em plena luz do dia, jovens bonitos, saudáveis, fisicamente falando, ou olhando. Depois vemos do outro lado a população feliz pelo facto de que eles foram pegos, aleluia, e foram espatifados, bofeteados, batidos, rebuçados. Né? E existe em Angola uma expressão que se diz dar rebuçado, né? Quando a polícia bate alguém. E isso é muito preocupante quando nós vemos a população até feliz com este ato, porque, ora vejamos, nós em Angola temos o Código Penal mais solidário da África subsaariana, da África Central e da região dos Grandes Lagos. Nós temos um Código Penal muito solidário. Em Angola não existe pena de morte. A pena máxima em Angola é de 30 anos, pena mínima acho que de 3 meses, e a tortura em Angola é crime também. Okay? Tanto que a Constituição da República de Angola proíbe o ato de tortura. Tortura para obter uma informação, tortura para conseguir uma confissão, tortura sobre qualquer forma, seja lá agentes da polícia, sejam lá cidadãos civis. Ninguém pode torturar o outro em Angola, segundo o Código Penal e também segundo a Constituição da República de Angola. E nós temos, como disse, um Código Penal muito solidário, porque em Angola não existe pena perpétua, não existe pena de morte. Ok? E nós sabemos muito bem que em caso de tortura, e como nós aqui olhamos para a cara desse jovem, um purete desses, aqui no rosto, para deixar assim o rosto, se for uma pessoa com uma tête, uma cabeça, ou com uma façagem, com um rosto, com um crânio mais sensível, pode dar um traumatismo craniano, pode quebrar o crânio e pode morrer. A pessoa ser condenada à morte porque roubou pneu. O ato de roubar pneu está errado sobre todas as conjugações, tempos e modos. Está errado. Agora, corrigir o erro com erro, estamos aqui a levar o país em uma bolha de erros. Quem erra também é corrigido com erro. É muito bonito nós rirmos, brincarmos com o rosto de alguém que foi espatifado, porque não somos nós, não é nosso irmão, não é nossa família, não temos nada a ver com ele, ou até porque apenas o pneu é nosso. Até se calhar a pessoa que lhe roubaram o pneu nem está feliz com esse tratamento. O jovem foi filmado, acho que foi pego em flagrante. Nós temos uma lei, o país tem leis, julga, condena, ok? Porque se nós começamos a cair nesse espírito de revanche, dente por dente, olho por olho, vamos acabar por colocar as leis todas que nós temos, que fazem do país organizado, porque as leis servem para organizar o país, de lado e começarmos a fazer justiça por mãos próprias. Eu não posso amanhã reclamar quando ouvir um manifestante na rua a levar rebuçados, quando eu ontem me ri de um jovem que roubou pneus e foi espatifado. Quando a polícia amanhã bater um manifestante que estava a reclamar por carteiras, por giz, pelo jogo da Argentina, a polícia bater aquele jovem, eu não posso reclamar. Porque a polícia não pode bater nem o manifestante que está a defender a carteira, nem o gatuno do pneu. Não pode. Porque o Código Penal, a Constituição não permite. Aquele porete que a polícia tem, aquela arma que a polícia tem,
é usada para três fins. O porrete é usado para proteger-se de si próprios, autodefesa. Se alguém tentar bater a polícia tem um porrete para se defender. Se alguém tentar disparar a polícia tem arma para se defender. Aquele porrete serve para o polícia defender o terceiro. Se a polícia vir um cidadão a bater o outro, a polícia pode usar aquele porrete para poder dividir a luta ou então para bater aquele quem está a bater o mais fraco. Aquele porrete também serve para a polícia criar uma certa intimidação. Quando a polícia chega com uma arma ou com um porrete, você sente medo, sente respeito. A farda da polícia deixa medo, deixa respeito e também deixa em outros cenários um sentimento de segurança. Quando eu estou próximo de alguém que está fardado, um polícia, eu me sinto seguro. Em algumas realidades. Em outras realidades, quando eu vejo o polícia, fico com medo. Então, aquele fardamento é um sinal de autoridade. Aquele porrete lhe foi dado para defender-se, defender o outro e para criar um espaço de autoridade, um estado de medo nas pessoas. Não é para bater quem roubou pneu, nem para bater o manifestante. Ao menos que o manifestante ou o gatinho de pneus estiver a também agredir o polícia. Nós precisamos caminhar, todos nós, para um estado de justiça. E isso parte do princípio de que eu me preocupo com a minha integridade física ou moral, com a do outro e com a de todos. Porque se nós começamos a rir e a brincar com a teoria dos rebuçados, que até por acaso foi usado por uma pessoa de respeito e de autoridade, e nós brincamos e tornou-se cultura, tornou-se normal, tornou-se hábito, bater, dar rebuçados, é normal, não pode ser normal bater as pessoas. Porque no país tem lei e a lei só existe mesmo para organizar o país. Se nós quisermos viver em um país desorganizado, onde a polícia bate o manifestante, bate o gatuno, bate seja quem for, nós temos que estar dispostos também, claro, a viver sem essas leis que surgiram para nos organizar. Assim como nós reclamamos das leis injustas, também devemos ter a moral de reclamar dos atos injustos que violam as leis justas. E nós somos felizes, né? Como eu disse, somos felizes por termos uma Constituição, não vou dizer a Constituição, por termos um Código Penal solidário que não... Aliás, até Angola promulgou o fim da pena de morte em 92, né? Um ano em que Angola tem um registro histórico muito triste, que é que se aqui olharmos por causa do que aconteceu em Luanda em 92, e o doutor Abel Chivuco que nos conte melhor o que aconteceu em 92. Entanto, eu penso que mais do que estarmos felizes e festejarmos e rirmos, normalizarmos, né, os puretes, normalizarmos a forma como o jovem foi tratado, é porque existe aquilo que se chama cadeia. Cadeia surge com um objetivo, que é de tirar do convívio social aquelas pessoas que ameaçam o bem-estar de todos. E essas pessoas saem desse convívio para três fins: para serem reeducados, para repensar nos seus atos. Esse jovem roubou pneu, ele vai para a cadeia, cumprir a pena mínima, a pena máxima, ou então pagar uma multa, para repensar nos seus atos ou para ser reeducado. Se ele também tem problemas vários para ser reeducado. 3, quando se coloca a pena máxima, 30 anos, é para isolar aquela pessoa da sociedade por longo tempo. E Angola condena pena máxima quem matar o outro, crimes de guerra, que por acaso não sei se no país já alguém foi condenado por crime de guerra. Ok. Portanto, nós estamos estamos em um país que é organizado, porque tem leis. Só que essas leis são silenciosas. Como dizia o filósofo, o barulho do líder, o barulho de uma autoridade está no silêncio das leis. Repito, o barulho de uma autoridade, o barulho de uma instituição está, ou seja, o barulho do sistema judiciário, das autoridades angolanas, está no silêncio da lei. A lei é silenciosa. Ela é tão silenciosa que ela, para ser cumprida, ela espera que você analise sobre os atos teus e dos outros. Eu penso que Angola precisa caminhar para o respeito das leis justas, para o respeito da vida humana acima de tudo, como ontem um legislador disse que ninguém mais pode matar o outro porque matou alguém, porque fez aquilo. Não, ok? Portanto, porque senão depois vamos aqui caminhar para um estado de justiça seletiva. Não, a polícia bateu, reprimiu aquele. Fez bem bater, reprimir aquele. Não, não pode. A justiça deve ser igual para todos.
ok? E no país existem leis, existe prisão, para que todo comportamento que é contrário, não é, ao bom andamento da sociedade deve por essas instituições ser funcionado. Portanto, não sei qual é a sua opinião. Eu sei que se calhar a maioria aqui vai me criticar, penso, porque são comentários que eu ouvi em grande parte das redes sociais, a criticar, a elogiarem o ato da polícia, a rirem dos hematomas, quando o jovem podia morrer com aquele hematoma. E quando no país ninguém pode ser condenado à pena de morte, quando no país ninguém pode ser torturado por fazer seja lá o que for. Esperamos que as imagens sejam da inteligência artificial e que o jovem foi espancado, foi bofeteado porque tentou lutar ou bater uma autoridade. Se não for nesses termos, eu penso que era importante nós irmos analisando e respeitando aquilo que nós próprios criamos para organizar o país. Qual é a sua opinião em volta disso? Estamos juntos, até o próximo vídeo. Subscreva aí, se faz favor. Faz like, já?